Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje eu gostaria de debater um assunto com vocês, onde as pessoas têm nos procurado para saber a nossa opinião nesses últimos acontecimentos de Irã e Israel. E esses últimos acontecimentos, gente, os eventos proféticos, os sinais como guerra, rumores de guerra, agora em diante as contrações das dores de parto só irão aumentar. E você que está preocupado aí do outro lado, muita gente preocupada na realidade, mas uma coisa importante que eu gostaria de destacar para vocês é preservar, claro, a nossa paz, a fé e a confiança em Deus. Deus, ele está no controle de todas as coisas. Claro que é misto, é necessário tudo acontecer, é profético, né? Então, para vocês que estão de olho, que estão acompanhando esses acontecimentos proféticos, fique ligadinho aí. Gente, tudo que está acontecendo hoje, nesses dias, vamos pegar esse conflito do Irã e de Israel, está aí se estendendo. Frente a esse conflito no Oriente Médio, vai impactar muitas vidas, vai impactar o mundo na realidade, né? Porque o que está acontecendo no Oriente Médio, isso pode demorar, né? Isso pode ter uma alta escala. E por quê? 1/3 do petróleo do mundo passa pelo Irã, passa por lá. Então essa resistência, essa questão da resistência do Irã liderar pode atrapalhar sim o comércio mundial do petróleo. A Selic já bateu um recorde, agora o governo fixou a Selic no mais alto patamar, tem um recorde muito grande. Então, gente, tudo depende do petróleo. Até os medicamentos que você utiliza, que você consome, estão atrelados ao petróleo. Então, o Irã tem um dos depósitos de petróleos do mundo. Eles vendem esse petróleo para quem? Principalmente para a China. E eles usam esse dinheiro, gente, não é para investir e melhorar a vida das pessoas que estão ali. Eles utilizam esses recursos para o último, e isso é muito preocupante. Eles investem no T. Então, o alvo de Israel e dos Estados Unidos não é em si, na usina, é no regime iraniano. O regime tem que cair. Então, se a gente for falar só dos últimos acontecimentos, realmente tudo começou na quinta-feira passada, na À madrugada, noite? na realidade, É. na madrugada de quinta para sexta, às 3 da manhã do horário de Israel. Justamente também o governo de Israel começou a atacar o Irã e também tocaram as sirenes em toda Israel para avisar que tinha começado uma nova guerra. Então, aí começaram os ataques, mas os ataques de Israel ao Irã, eles são ataques muito localizados a instalações militares e nucleares, porque essa guerra não começou agora na quinta-feira, essa guerra começou há 46 anos atrás, quando esse governo terrorista assumiu o governo do Irã, e eles realmente, desde então, buscam a destruição de Israel, e foi uma questão de ondas e vindas, indas e vindas. Então a gente viu no ano passado o Irã bombardeando Israel 2 vezes, em abril e outubro. Então, quer dizer, é uma coisa que já vem de muitos e muitos anos, mas se intensificou de uma maneira exponencial desde a última madrugada de quinta para sexta, quando Israel realmente começou a bombardear instalações militares nucleares no Irã, e aí também o Irã começou a lançar baterias de mísseis balísticos contra Israel e drones também. Quer dizer, o objetivo do governo do Irã, e isso não é da população iraniana, é muito importante diferenciar os dois, mas Separar, o né? objetivo do governo do Irã é destruir Israel. Eles já falaram isso muitas vezes, abertamente, dá para buscar isso na internet. Eles disseram: a gente vai destruir Israel. A questão é que Israel tem um exército extremamente forte. Se tu ataca Israel, Israel pode revidar. Foi exatamente o que está acontecendo agora. Durante 46 anos, o Irã nunca tinha atacado diretamente Israel, por isso Israel também nunca tinha revidado diretamente. E durante esses 45 anos, na realidade, o que eles fizeram, eles criaram o que a gente chama de o eixo do mal. Eles são um povo que a cabeça é o Khamenei, é o chefe, o líder, o Ayatollah do Irã, e eles criaram como um povo braços. Então, por exemplo, eles armaram o Hamas, para o Hamas fazer o massacre do 7 de outubro. O massacre do 7 de outubro foi orquestrado pelo Irã. E eles criaram, por exemplo, e financiaram por muitos anos também o Hezbollah no Líbano, os Houthis no Iêmen, as milícias iranianas dentro do Iraque. Então, o que eles fizeram? E aí esses grupos atacam Israel, e aí Israel revida contra esses grupos, e era uma maneira de o Irã lutar contra Israel sem sofrer as consequências diretas.
aí é muito fácil, quer dizer, fazer os outros morrerem, eles sacrificando palestinos, libaneses, iemenitas, iraquianos, sírios também, quer dizer, eles estão sacrificando e pessoas no Oriente Médio todo morrendo, pessoas em Israel morrendo, e o Irã lá estava de boa, se pode dizer, até que eles começaram a atacar diretamente Israel, e aí Israel agora está revidando diretamente também, com o objetivo que é cortar a cabeça desse povo para terminar, porque o único motivo, a única maneira de terminar da maneira que a gente conhece hoje em dia no Oriente Médio é terminar com quem financia e organiza tudo isso, que é o governo do Irã. Então, sim, o Iron Dome existe, ele funciona, que é esse sistema antimísseis israelenses. Então, vamos dizer que o míssil é lançado contra Israel, Israel intercepta ele no ar e explode. Mas o Iron Dome não é perfeito, nunca disse ser. Vamos dizer que ele é 99,9% eficiente. Se tu lança agora 1.000 mísseis contra Israel, vão alguns não ser pegos. Isso aconteceu também no 7 de outubro. Quando milhares de mísseis foram lançados no mesmo dia, alguns começaram a cair fora. Eu vi, quando eu fui no sul de Israel, depois do massacre do 7 de outubro, tu viu as crateras e os mísseis literalmente espalhados pelo chão. Não é que o Iron Dome consegue pegar tudo e nunca pegou tudo. A questão é que tem dois pontos principais. Primeiro, é que o Irã e o Hamas, esses grupos estão fazendo, é sobrecarregando o Iron Dome. Vamos dizer, o Iron Dome pega 99,9%, eu estou chutando o número, não é exatamente isso, mas é um número extremamente alto. Mas o que acontece, eles não conseguem pegar todos, mas também eles têm uma capacidade de pegar X mísseis por segundo. E se o Irã agora lança 100 mísseis juntos, o Iron Dome vai ter uma capacidade menor de pegar eles e por isso mais mísseis vão cair. Então, viram essas técnicas de lançar o máximo de mísseis juntos para o mesmo lugar e assim alguns vão escapar desse sistema. Mas uma coisa é quando tu fala de um Katyusha, quando tu fala dos foguetes que eram caseiros feitos pelo Hamas muitas vezes, em comparação do Irã, a gente está falando mísseis que são maiores que um ônibus às vezes. E esses mísseis são capazes de derrubar um edifício. E por isso, das centenas de mísseis que o Irã lançou nesses últimos 6 dias, 20 deles caíram em território israelense e parte deles em zonas habitadas e destruíram edifícios em Israel, causaram danos terríveis e também mataram pessoas. A gente tem famílias inteiras, 2 famílias inteiras que foram simplesmente dizimadas. Então, o sistema nunca foi perfeito, mas agora cada míssil balístico que cai é realmente uma desgraça que pode matar centenas de pessoas, e graças a Deus os números até agora são relativamente pequenos. E qual que é o maior sinal da vinda de Jesus? Você perguntar, pastor, qual é o maior sinal da vinda? Se fosse para arriscar, eu falaria levantar o terceiro templo, reconstrução. Não, isso já é depois. Já é depois? Tem sinais antes. Lá em Mateus 24, os discípulos estavam ali no Monte das Oliveiras, eles saíram do templo e olharam para o templo, e o templo era magnífico, né? A construção, né? Aquela no topo, né? No topo, ali, a esplanada que foi feita por Herodes o Grande. E os discípulos fizeram aquele comentário. Jesus falou: olha, vocês estão vendo isso aí? Não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubada. Ele profetizou por volta do ano 28 a.C., por causa do erro de datação. Provavelmente ele morreu no ano 28 ou 29 depois de Cristo. Ele falou: olha, vai ser tudo destruído. E ele profetizou, então, a invasão do general Tito, né, romano, que destruiu o templo e o povo se dispersou e tal. Mas em seguida, os discípulos falaram: mas então qual será o sinal da tua vinda e do reino milenar que vai ser estabelecido? E aí Jesus começa dizendo, ele lhes respondeu, está lá em Mateus 24, de 4 a 5. Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos cristos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Este é o primeiro sinal, é o engano. Aquilo que parece, mas não é. Na verdade, a palavra Cristo é uma palavra grega que traduz o substantivo Messias, Mashiach, no hebraico. E quem era o Messias? Era o camarada que iria trazer paz mundial e queria ser tipo um salvador de Israel. Então, esses falsos cristos, o anticristo vai ser de fato um destes falsos, né? Cada vez mais os salvadores vão ser
objetos de engano, porque eles não são inspirados pelo Espírito Santo, eles não são dirigidos pelo Espírito Santo. Então, o que eu acredito que o principal objetivo de Satanás hoje é criar uma sociedade enganada. E como é que a sociedade é enganada? Ela é enganada, em primeiro lugar, quando ela é negacionista. Quando a verdade está diante dos olhos dela, ela não enxerga. Você vê hoje milhões, bilhões de pessoas que estão vendo isso, sentem as lutas, a opressão espiritual. Você começou falando, pastor, o que está acontecendo? Tem isso em qualquer lugar, em qualquer escala social, em qualquer extrato social, é rico, é pobre, é classe média, todo mundo sente isso. Mas não sabem como lidar com isso. O engano também se dá quando as pessoas acreditam na mentira. Hoje, por exemplo, você vê uma intenção clara de diversas pessoas, teólogos liberais, que negar a Bíblia. Você já trouxe aqui, não vou citar o nome, Sim. pessoas que falam, não, eu quero realmente reinterpretar a Bíblia, porque ela é obsoleta, não dá mais para você colocar de maneira literal. Agora, quem é que vai dizer o que pode e o que não pode? Quem é que vai dizer que agora a Bíblia tem que ser interpretada assim? É o homem? E quando ele morrer, vai vir outro e vai dizer diferente? Então a Bíblia, perante os olhos da humanidade, está se tornando um livro obsoleto, que não é mais aquela base, o fundamento a partir do qual... Ou, na minha vida, você perguntar, pastor, você cumpre tudo que está na Bíblia? Sinceramente, não. Não consigo. Muitas vezes eu erro. Agora, se você perguntar se crê na Bíblia, eu creio do primeira página até a última. Então, quando eu ajo diferente do que está lá, eu falo para Deus, me perdoe, Senhor. Eu errei, eu não consegui. Mas eu nunca vou chegar a dizer para Deus, isso aqui está errado, isso aqui tem que ser interpretado. Então, o engano também tem o objetivo de questionar a Bíblia, porque se você não tiver mais a Bíblia, você tirou a palavra de Deus, que é vida, que é alimento, que é norte, que é o caminho para as pessoas. Então, o engano hoje certamente é o principal sinal que nós vemos. O terceiro templo já vai acontecer dentro da grande tribulação, aí o pau já vai estar comendo. Hoje, quando nós vemos essas coisas, a gente tem que saber efetivamente que o tempo que nós vivemos é um tempo em que ou você busca a Bíblia como porto seguro, ou você vai ser enganado.